Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Tantas coisas são comemoradas de forma errada. No Natal comemora-se Papai Noel, na Páscoa o Coelhinho. E mesmo no meio evangélico, tanta gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tudo bem, Jesus morreu na Páscoa. Foi o Cordeiro imolado? Sim, significa isso mesmo. Que Jesus morreu por você, morreu por mim, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Mas Jesus o que? Morreu aonde? Na Páscoa. Então a Páscoa já era celebrada quando Jesus veio ao mundo. E se a Páscoa é uma coisa anterior a Jesus, ela está tipificando uma coisa que é libertação. Jesus liberta o homem do pecado. Moisés livrou o povo da escravidão. Quando a Páscoa foi instituída por Deus, ela foi instituída para mostrar àquele povo uma fase que aconteceu, um tempo distinto, um tempo de libertação operado pelas mãos de Deus. Há um paralelo entre Jesus morrer por você, ser sacrificado por você e te libertar do jugo do mal, da escravidão de Satanás? Sim, mas ainda que seja assim, a Páscoa ainda representa não a morte e a ressurreição de Cristo em si. Não. A Páscoa é simplesmente um estado de espírito. Você sai de um estado de espírito e vai para outro estado de espírito. Qual seja, você estava nas mãos de Satanás, escravizado pelos desejos desse mundo, pelos desejos desse corpo, e Jesus veio e te libertou disso e te traz novamente a presença de Deus. Então, Jesus Cristo, com a sua morte, te livrou da sentença do pecado, carregando sobre si os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, e nos trazendo a liberdade de viver novamente no paraíso que perdemos nas mãos de Adão e Eva. Assim sendo, amigo, assim sendo amiga, entenda, Jesus veio te salvar, veio te libertar. Isso é Páscoa. A salvação, a libertação. Vamos ler aqui o que Deus fez naquela época, quando instituiu a Páscoa. O povo estava escravo de Faraó no Egito. E então assim está escrito: o tempo que os filhos de Israel, Êxodo, tá? Se alguém quiser ver, Êxodo 12, versículo 40 em diante. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Esta é a ordenança da Páscoa. Então, amado, então, amada, o que significa Páscoa? Deus libertou o povo do jugo de Faraó. Quem tipifica Faraó? Satanás. Quem tipifica Moisés? Jesus. Então não simplesmente se comemora morte e ressurreição de Jesus. Não! Se comemora
Além disso, a ressurreição de Jesus, porque se ele tivesse ficado morto, teria sido em vão. Além da ressurreição de Cristo e da morte dele por mim e por você, se comemora o que a ação dele trouxe às nossas vidas: libertação. Passamos de um estado de escravos mentalmente do mundo e de Satanás para livres e libertos no Senhor. E se somos livres no Senhor, somos livres para amar, perdoar, ter as virtudes que Deus tem e derrama sobre o seu povo. Isso precisa ser dito para que as pessoas entendam o real significado da Páscoa. O diabo não quer que as pessoas saibam o que significa realmente a Páscoa, porque isso significa perder almas para ele. Ele pensa assim: tenho que misturar a cabeça das pessoas mais uma vez, para que o real significado da Páscoa não possa ser entendido por todos. Ele criou o coelho, o chocolate. E outras coisas mais para misturar a cabeça. Mas, na verdade, ele perdeu muitas almas. Quando as pessoas entenderam que estavam presas a ele e quiseram sua liberdade, só foi possível isso quando Deus se move e leva até os cativos o libertador. Entende isso? Estávamos cativos de Satanás e Deus envia Jesus Cristo, o libertador. Jesus Cristo é o que liberta a tua alma do pecado, do erro, do engano, da mentira, de Satanás. E quando Jesus opera esse milagre, ele retira o seu povo das mãos de Faraó, das mãos de Satanás. Tão simples de entender, tão elementar. Entende? Mas quem Jesus salva? Salva os egípcios? Eles estão no mundo, amam o Egito. Ele só salva o povo escolhido. Aquele que professa a fé no Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. É por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabia que no meio do povo de Israel muitos egípcios foram? Foram. Aprenderam a respeitar esse Deus e disseram: esse verdadeiramente é Deus. E foram com esse povo. Por escolha, foram com esse povo. Passou a ser parte desse povo. Então entenda. Deus chama continuamente um povo no meio do povo, para que seja liberto das garras de Satanás. Mas ele apenas chama. Vai quem quer. Se você ainda não entendeu isso, está na hora de entender. Está na hora de dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que ele ressurgiu dos mortos. Jesus é o meu libertador. Feliz Páscoa para você. Seja liberto do mundo, das garras de Satanás, da prisão mental. Seja livre no Senhor para amar, perdoar, para ter o coração leve, as virtudes que vêm da única fonte verdadeira, que é o trono de Deus. Feliz Páscoa. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre eternamente, em um nome de Jesus. Amém.